O Yun-Li é um dos demais alter egos do Victor, mas o principal desses alter egos é o Gemma Please. E é nesse canal que ele trata vários tipos de tema, como, por exemplo, jogo e filme. Mas se tem algo em comum dentre esses assuntos, são como ele aborda isso. Ele não pega jogo recente nem filme recente para fazer uma review ou para fazer só uma gameplay normalmente. Ele fala apenas do jogo da época e dos filmes da época de quando ele era criança. E no meio da review de um jogo, ele sempre deixa uma memória para compartilhar sobre a vida dele e o jogo. Sobre algo que aconteceu enquanto ele jogava, ou a fase da vida dele onde ele começou a jogar. E todas essas memórias e experiências te levam para um outro mundo. Parece que ele te conta uma história, te leva para um cenário onde tudo era muito mais simples. E ele te transporta para um lugar onde, às vezes, tu não vivenciou. Por exemplo, eu sou de 2000 e ele é uma... 2000 não, eu sou de 2008, quase 2010. E ele é, tipo, de 1990, creio eu. E mesmo assim ele consegue passar uma vibe como se eu tivesse vivenciado aquilo. Como aquela lembrança boa. E todas essas memórias têm uma sensação boa. E todas essas memórias de tranquilidade ou de saudades de um momento que já passou é sobre que vai se falar Bittersweet Memories. Bittersweet Memories é o segundo álbum da trilogia Validation e como o nome do álbum mesmo já se diz, se trata sobre memórias, sendo elas ruins ou boas, amargas ou doces. Antes de tudo, eu queria fazer uma analogia. A gente tem dois jogadores, o Messi e o caça-rato do Santa Cruz. Por mais que o Messi seja o melhor jogador do mundo e com a carreira renomada e Copa do Mundo vencida, talvez tu goste mais do caça-rato, seja por ele parecer em um momento mais delicado da tua vida, ter te ajudado em momentos que tu mais precisasse. Ou só pelo carisma e autenticidade dele. Pra mim, o Validation seria o caça-rato e o Bittersweet Memories seria o Messi. Validation é o meu álbum favorito do Yun-Li, por ter uma essência única, música boa e ter me aparecido numa época que eu precisei. Mas Bittersweet Memories é melhor. A pressão que eles tinham para fazer esse álbum era menor do que a de Validation. Tinham mais tempo, eles estavam mais preparados, o lugar era melhor e, na minha opinião, até as músicas são melhor. E isso se fecha totalmente com a minha fase na época. Estava no 9º ano, onde a turma era reunida, meu namoro estava indo tudo bem, tudo certo, ainda tá, né? Passei o Réveillon com a minha namorada e família, tava tudo certo. Do mesmo jeito que o Yun-Li, na minha opinião, estava no auge dele. Dito isso, the end is the beginning of the story.
O ano novo é uma data muito importante. Um novo começo, novos ares, a glória pelo que ficou no ano passado, os pêsames que ficam no ano passado, e é tudo isso que abre o álbum. E esse evento talvez seja a primeira memória de muita gente, ou pelo menos a primeira memória boa, que passa tranquilidade. Tudo isso já te introduz no ambiente do álbum, até que surge o primeiro instrumental do álbum. Memória de uma boa época em forma de um vídeo antigo, de uma TV de tubo. Mas esse teclado te leva para um lugar no passado que tu queria viver de novo. Todo mundo festejando, todo mundo alegre, feliz, enquanto esse teclado toca na tua mente. A tua única preocupação é aproveitar o momento que já passou. Eu acho essa a melhor transição de músicas do Yoon Lee, é a de Saúde para o Filho Pródigo. Elas se casam perfeitamente e eu acho até estranho tu ouvir Saúde sem depois tu ouvir o Filho Pródigo. O Filho Pródigo diz sobre a lembrança ou a memória de tudo que foi o Validation e o que vai ser a partir de agora. Tem muitas faixas que falam sobre isso, mas a principal é a que, como eu disse no último vídeo, que o bus pode ser uma metáfora pro álbum, e como faixa principal já é ótimo pro álbum, uma boa energia. E o que eu acho muito bom desse álbum é que parece que todas as músicas desse álbum eles fazem questão de pegar uns samples antigos, que é o que ele também disse nessa música do fiz umas track anos 70, puxei sample da gaveta, que esse tipo de música parece que te leva para um lugar no passado, sabe? Não necessariamente para um lugar no passado que seja nos anos 70 ou 80, igual eles falam nas músicas, mas um lugar no passado, uma memória mais simples, um tempo bom. E esse que é o bom de Bittersweet Memories, porque ele faz questão de te ambientalizar de qualquer forma para a estética do álbum, que são as memórias. Então, no resumo, o Filho Pródigo é sobre isso, é sobre o que foi Validation, o que foi a viagem, sobre quais foram os pontos positivos e o que vai ser a partir dali. Por exemplo, na faixa do ano passado eu comprei uma casa nova pro pai e esse ano eu tô pensando no que ir atrás. Ou a parte do em 7 dias nós quebramos recordes que montamos há 5 anos, top 10 lançamentos do fim do ano, teve mais alguém que fez esse tanto, que diz que o Validation na lista do Spotify de top 10 melhores álbuns mais ouvidos de dezembro de 2022 ficou dentre o top 10, na frente de alguns artistas ou na mesma lista que alguns outros artistas de renome na música. Let It Pour é a segunda música do álbum e ela diz resumidamente sobre o que foi Validation e as suas consequências e também sobre não depender dos outros para ser feliz. Mãe, olha onde eu cheguei, eu virei muito mais que eu queria. Eu nunca diria que um dia estaria aqui. Eu consegui. Os
sonho não existia, vivia a vida e agora o que eu digo inspira outros a seguir. Isso é sobre validation. Todo esse verso é sobre validation. Ele tá dizendo que por todas aquelas memórias de fazer música ou de fazer vídeo, produzir conteúdo, serviram de algum jeito para inspiração para alguém, inclusive para mim e muitas outras pessoas. Espero conseguir esquecer as promessas vazias de bocas passadas, alguns para sempre duram quase nada e algumas palavras cortam mais que espada. Prefiro meio vazio que o teu inteiro nada. Isso quer dizer, provavelmente, sobre a memória de alguém que ele pretende esquecer, deixar de lado, porque talvez não tenha sido uma coisa tão boa. É sobre deixar de um lado as memórias ruins, as memórias amargas, e de outro as memórias doces, as memórias boas. Eu acho que a segunda parte dessa música, depois do refrão, diz sobre a parte de tu não precisar depender de alguém pra tu ser feliz ou pra tu ser quem tu é. Gota na minha pele, eu sei que a chuva vai chegar e eles não querem ver sorrisos, por isso que eu vou pular. E ele define essas pessoas como se fosse a chuva. É sobre tu ver que vai chover, só que ao invés de tu ficar puto por causa da chuva, tu ficar triste por causa da chuva, é tu tentar ver a chuva como algo bom e aproveitar ela enquanto ela dura. É deixar de ter a mente fechada pensando que tal coisa é ruim e tentar observar ela de um jeito diferente. E aparentemente essa técnica que ele tem de tentar ver as coisas do melhor jeito possível é a fórmula pro sucesso. E quando eu digo sucesso, não é o sucesso de fama e número, é só o sucesso da alma mesmo, do coração. Vamos deixar chover. Mama, don't you cry anymore. Your boy's outside the door. Eu não espero só pra ser feliz. All those times it rained before, I won't just let it pour. Faço o tempo se abrir. Se lembra no começo do vídeo quando eu disse que o Vito era mais conhecido pelo Gemma Please do que pelo Yoon Lee? E que no Gemma Please ele diz sobre jogos ou filmes que fizeram parte da infância dele, que esse tipo de conteúdo que ele fazia, ele botava uma nostalgia muito foda e que por mais que a gente não tenha vivido, eu pelo menos não tenha vivido, o cara consegue sentir esse tipo de lembrança. É mais ou menos sobre isso que The Story vai falar sobre. Welcome to the party, the night of your glory. Pour me a glass of a blast, 'cause it's on. That's not the end, it's the beginning of the story. Tu não precisa ser um gênio pra saber sobre o que a música vai se falar sobre. The Story fala sobre toda a caminhada dele. Senta aí, meu mano, deixa eu contar pra você a história do menino que não era pra nascer, mas acidentes acontecem, alguns vêm pro nosso bem. Quando meus pais descobriram foi tipo, oh damn. Desde quando ele fazia a música por hobby, só porque ele queria, desde todo o macete que ele fazia, que ele já explicou em vídeo, desde os primeiros álbuns, desde experiências que ele teve, a vivência dele com a música, tudo se fala em The Story. E essa música é muito foda, não tem como eu dizer partes da música, porque toda a música fala sobre a trajetória dele, mas versos fodas da música, diz por exemplo, das músicas que ele fazia uma merda, que era difícil pra caralho de gravar as músicas, porque ele gravava numa câmera de vídeo, então o áudio era ruim, tinha que gravar tudo em um take só, era péssimo, só que mesmo assim ele continuou e tudo deu resultado. Ou também a parte do meio cego, meio gênio, tipo Steve Wonder, mas ainda tava muito longe, porque eu não tinha nem um hit, eu não tinha nem microfone. E eu me lembro que nem ontem no meu aniversário meu pai chegou com Mickey apenas a 4 de março, fechando o verão. Agradeço a minha família por toda a atenção, porque alguns diziam pra minha mãe não me deixar no PC, mas essas canções hoje em dia são a razão de eu poder comprar tudo que eles viram. Welcome to the party, the night of your glory. Oh,
E na música diz sobre a mudança de opinião dele de parar de fazer música com o intuito de ser arriado e começar a fazer música séria, que foi quando ele lançou Polaroid, música que eles tanto vanglorizam. Música essa que ele fez com o Biff, que não sei dizer exatamente como que eles se conheceram, na música não diz sobre, mas ele diz que ele conheceu o Biff e essa era a dupla dinâmica que faltava pra dar certo. E que depois de Polaroid tudo começou a dar certo e tudo que ele tinha que fazer até então era ele tinha que fazer melhor e tudo era uma chance de crescer mais ainda, porque agora ele tava com visibilidade. E como ele mesmo diz, cada lançamento aumentava quem curtia, dava pra ver que o esforço trazia muita alegria. E hoje eu tenho tudo e ajudei quem ainda não tinha, por isso que eu agradeço os poucos que tava quando não valia. Welcome to the party, the night of your glory. Oh, I'm glad I'm a blast, cause it's on me. That's not the end, it's the beginning of the story. Welcome to the party, the night of your glory. Oh, I'm glad I'm a blast, cause it's on me. That's not the end, it's the beginning of the story. Welcome to the party, the night of your glory. Oh, I'm glad I'm a blast, cause it's on me. That's not the end, it's the beginning of the story. Welcome to the party, the night of your glory. Oh, I'm glad I'm a blast, cause it's on me. That's not the end, it's the beginning of the story. That's not the end, it's the beginning of the story. That's not the end, it's the beginning of the story. Como home, vocês vão saber, mas é aquela que tem Day by Day, assim do nada. O Leandro vai tentar refazer esse Day by Day aí, tá ligado? Com o poder da voz. tô com delay! Fiquei triste pra caralho. Day by day, every minute of the hour. That's tipo assim, avisa meus amigos que eu cheguei, avisa meus amigos que eu cheguei, avisa meus amigos que eu cheguei. So good to be home, where I belong. Tell my friends I'm back in the city, feel back to the cold times that you need me back. Quando eu vejo as 4 primeiras músicas de Bittersweet Memories, eu noto uma semelhança. Todas elas mais ou menos têm algo a ver com Validation. O Filho Pródigo, como eu disse, tem a dizer sobre o que Validation trouxe e o próximo passo. Lady Power fala sobre as consequências do Validation. O The Story conta tudo até Validation. E Back Home fala sobre a volta dele pra casa, que depois de tanto tempo longe de casa, produzindo algo, uma hora ele volta pro conforto que é a casa ou a cidade dele. Todo mundo tem a sensação de quando sai de férias pra algum lugar que fica bastante tempo, seja uma semana, um final de semana, quando volta se sente em casa. É disso que Back Home se fala. Só que com o tempo essa música teve um sentido melhor pra mim, porque eu sou gaúcho, eu acho que dá pra perceber pelo sotaque, né, tchê? Então sim, eu passei pela enchente e a minha casa ficou debaixo da água por um tempão aí. Eu tive que ficar abrigado. E sempre a gente tinha aquela dúvida de quando que eu vou voltar pra casa. Se ia demorar um mês, se ia demorar uma semana, se ia demorar mais de um mês. A gente sempre queria voltar pra casa, a gente sempre queria o conforto da nossa casa. E em algum dia, quando a água baixou, a gente se organizou pra limpar a casa, tudo certo, limpar móvel, comprar móvel, limpar a casa, não deixar a casa com cheiro de cu que tava. E foi essa música exatamente que passou na minha cabeça. São só lembranças de uma vida passada, sorriso no rosto, um abraço apertado. E essa música tem o feat com o Massaro, que também diz sobre um pouco do sentimento de voltar pra casa depois de um tempo e ver que os de verdade ainda estão lá. Back Home fala sobre a memória da cidade, sobre a memória da casa, da vizinhança, que talvez quem more em cidade grande assim, talvez não sinta isso, mas às vezes quem mora numa cidade não tão populosa ou até em cidade pequena, uma vila, sabe do que eu tô falando. Vou voltar pro lugar que eu vim, aonde é o meu lugar, eu vou voltar pro lugar que eu vim.
E o que eu não disse no Validation, mas é algo que é muito bom, é que nesses 3 álbuns do Yoon Lee, ele usa instrumentos como sax, trompete, por mais que sejam instrumentos digitais, são ainda muito bons e dão uma vibe muito boa para cada música, ainda mais nesse álbum. Às vezes melhor não lembrar de ti. Tudo que eu fiz pareceu te divertir. Então espero que você tenha achado alguém melhor aí. Porque eu já tô cansado, agora é cada um por si. Cada música desse álbum é instrumentalmente pica, mas é aqui que eu imagino que começa a seguir a estética do Bittersweet Memories por inteiro. Melhor não, o Yoon Lee fala sobre um término de um relacionamento, provavelmente, que ele teve com alguém, e ele quer demonstrar o sentimento do término em música, que no caso é essa em Melhor Não. A sensação de pensar que se ele fez tudo de certo, a sensação de pensar se agora a pessoa tá com alguém melhor, a sensação de largar tudo que ele tinha da pessoa, tudo isso é posto em Melhor Não. A insegurança de saber se ele fez tudo certo, desde quando a pessoa não estava contente no relacionamento, tudo isso ele põe em Melhor Não. É tudo sobre, às vezes é melhor deixar no passado as coisas e tentar de não deixar a nossa mente nos sabotar pensando nos melhores momentos ou tentando pensar no que a gente errou. Essa música fale sobre o término recente, ou como a pessoa se sente num término recente. Vai ter uma música mais pro final do álbum que talvez fale sobre como a pessoa se sente depois do término a longo prazo. E nessa música tem um feat com a Kipuno, que eu não botava fé por ser um cara que eu não conheço, mas puta que o pariu, que cara incrível, velho. Cara, a parte dele é em inglês, o que já não dá algo tão bom, só que o cara tem uma voz incrível e ele canta uns bagulho incrível. E como eu disse em I Am In Love no Validation, que quando eu não tava resolvido no amor, ele fazia música de quem tá bem no amor. Agora em Bittersweet Memories, que eu tava bem comprometido, ele faz música de quem não tá tão bem relacionalmente. Vá se fuder. Essa participação na música do Kipuno e essa música por inteira é muito boa. E essa música também é boa porque ele parece que tá também se contradizendo, que ao mesmo tempo que ele pensa, ele diz, às vezes é melhor não lembrar. O que parece aquela briga que o cara tem dentro da cabeça dele, de às vezes pensar em algo, mas não querer pensar, às vezes querer fazer algo mesmo sabendo que não pode. Muito bom.
Dirty dancing with the devil to calm the rebel in my mind. I love the battles that I fight, come from demons that I hide. They love the shadows. Interrompemos essa transmissão para uma mensagem importante do nosso mensagem importante do nosso Sinceramente, dá até uma dor no coração de ter que priorizar minha voz do que os 3 minutos dessa música. Baby, we back. Os moleque tá no topo do mundo, pulando nesse boom bap. Sou um bootleg do mudando de flow. Oh, here we go again. Tô lançando. Old School é a 6ª música do álbum e é a música mais alegre desse álbum, a minha música favorita. E eu não vou mentir, eu não tive uma boa primeira impressão de Bittersweet Memories. Não tinha gostado à primeira vista, mas desde quando eu ouvi Old School pela primeira vez... Fuck the new school, it's some old school shit. Chopin, anos 70, nem tenta que tu é bitch. Old School fala sobre a felicidade de eles terem feito o que fizeram e as inspirações e as artes que cercam a mente deles durante as produções e vida deles. Apesar de ser uma música descontraída, a interação Yoon Lee e Biff aqui é a pura nata do entrosamento artístico e o verso do Biff nessa música é insano. Tá tudo bem, Bifi? Tá tudo bem, Yuli? Então quebra essa porra pra eles poder curtir. Tá tudo bem, Bifi? Tá tudo bem, Yuli? Então solta essa porra pra eles poder curtir. Me sinto outcast, rimando. Eu não sou rapper, meu mano. Só se contar que eu já zerei pra rapper. Desde criança ouvindo Kanye, Jay-Z, Ice Cube só no pop, não sou do OG. Mas today is a good day for me. Tô com dinheiro e feliz and you can touch this. Ice, ice, baby, aproveita enquanto pode, que nós cozinhou um álbum e vai drop it like it's hot, bitch. E por mais que o sentido da música não seja tão profundo, ainda passa uma boa vibe, de tranquilidade, de felicidade genuína, e por mais que não seja um ponto tão forte no álbum, não tem quem não cante entusiasmado Old School. E Old School fica entre Melhor Não e Dirty Dancing. 2 músicas não tão felizes, com um tom muito sério, então Old School serve também como um alívio cômico. Tá tudo bem, Yuli? Tá tudo bem, Bifi? A galera tá querendo mais, então volta aqui, tá tudo bem. E os versos do Yoon Lee nessa música também não é pouca coisa. Os jogos de palavra que ele usa são muito fodas. Forever pode ter 2 sentidos. For Eva, para Eva, que faz alusão ao anime Evangelion, citado na forma do Shinji, personagem do anime, e também pode ter o significado de forever, para sempre, que diz que mesmo com todo o tempo de vida que eles têm, ainda é pouco para eles. Mais um dia normal, tipo pó no ringue te entregando mais um hit blau. Hit pode ser uma música que fica famosa, dizendo que o Old School vai virar hit. Ou também pode ser hit de soco, que faz alusão ao Popó, que foi citado. Fuck the new school, fuck the new school, fuck the new school, it's some old school shit. Mirando no top 10 inspirado pelos antigos. Fuck the new school, it's some old school shit. Fuck the new school, fuck the new school. Só pra dizer rapidinho aqui, interrompendo o vídeo, que tem uma música que era pra ser lançada, ou foi só uma prévia que eles fizeram, uma música que faltou, que é denominada, pelo menos a prévia pelos fãs de Libélulas, que foi feita na viagem. Eu achei foda e eu só achei bom que pôsse aqui no vídeo. Quer entender o sentimento, então espera um bom tempo. Um tempo longo igual uma perpétua. O sonho peso na cabeça, não voa como libélula. Viva cédulas, elas me deram um lar. Elas me deram comodidade, verdade. Muito luxo na cidade, porém não sou realeza real. Só na carteira gera falso pra caceta. Dinheiro traz felicidade, só não reembolsa a tristeza. Qualquer um com consciência, sai com ela pra longe de mim. Que eu sou do tipo que vê muro, pensa no pulo em média altura pra pedir pezinho. Se somos deuses, eu abdico. Meu jeitinho é brasileiro, fiz de tudo pra ser rico com tudo. Tudo muda quando o bolso anda sozinho. Não quero peso na perna, quero leveza de espírito. Dirty dancing with the devil to calm the rebel in my mind. I love the battles that I fight, come from demons that I hide. They love the shadows when my angels on sabbatical fly high, third sky fall, baby dancing with. Aviso de tapa na cara da sociedade. Todas as músicas do Yoon Lee até então, elas têm meio que o intuito de pôr a consciência em ti que tu tem que ser quem tu quiser ser e tu tem que fazer o que tu quer fazer.
independente de preguiça, falta de determinação, falta de apoio. Validation é um pouco sobre isso, Bittersweet Memories fala um pouco sobre isso, e o ponto que diz que Bittersweet Memories fala sobre isso é Dirty Dancing. Dirty Dancing eu gosto de pensar que é a memória sobre o que foi a carreira do Yoon Lee e comparando isso a quem se diz que se inspira nele. Uma coisa é tu olhar e achar muito foda o que ele fez, ou a determinação que ele tem pra fazer o que ele fazer, e outra coisa é tu realmente se inspirar. E ele quer fazer uma crítica pra todo mundo que um dia disse que se inspirou nele, mas continuou no mesmo lugar, sem dar um passo pra frente. Para de falar que vai fazer, faz logo essa merda. Hey, Yoon Lee, amo Validation desde que eu ouvi. Tudo que cê disse mudou algo em mim. Foi bom ouvir de ti. Amanhã eu mudo isso aqui. Hey, Yoon Lee, passando pra fala que eu já desisti. Teu preguiça de tentar não é pra mim. Eu me esforcei um dia e não consegui. Tu tem sorte de estar. Eu, como produzo nesse canal, a gente fez um vídeo de um acampamento que ia ser o Acampaquese, só que por eu não ter conseguido ter vídeo suficiente, gravação suficiente, eu pensei que ia ficar ruim, então eu resolvi não levar a ideia pra frente. Eu fiquei muito triste depois disso, quando eu escutei Dirty Dancing, porque eu não consegui fazer o que eu queria. Então isso foi principalmente o que me incentivou a fazer essa tríade de vídeos. Eles não contavam com o que eu fiz em uma semana, mas se vissem como eu penso um diazinho, já podiam sair da lama. Cê ouviu Waiting no Fly e falou que era zica, mas achou que era letra, não aplicou nada pra vida. Isso me inspirou demais, porque a minha música favorita é o Waiting to Fly. Cara, parece que ele só entrou na cabeça de todo mundo que sentia exatamente o que ele disse. Cara, é estranho. A segunda parte de Dirty Dancing é contando sobre tudo que aconteceu na vida dele. Ele diz sobre que ele teria que ter uma irmã e infelizmente ela morreu, então ele veio do impossível. Na verdade eu não sei muito bem dessa parte da história da vida dele. Aparentemente ele teve uma história com que ele provavelmente não era pra nascer, talvez ele não tenha sido desejado, ou talvez ele tenha tido uma probabilidade muito grande de morrer, só que com tudo isso ele viu a família dele um pouco triste, talvez ele tenha vindo de uma tragédia, e mesmo assim ele mudou tudo porque um dia ele saiu da preguiça e resolveu fazer o que ele queria. Porque no fim do dia ninguém mais pode escolher se você vai me ouvir ou vai fingir que não é com você. Vai lá, vai lá, vai lá, pode escolher, finge que não é com você. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, pode fingir, finge que não é com você. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, que você vai escolher, finge que não é com você. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, que você vai escolher? O que você vai escolher? Não, só pensa direto, assim, sem pensar muito, de 1 a 10. 8. Tá bom. I'm selling drugs. I'm selling drugs. Any day now. Any day now. I'm gonna sell drugs. Sim, eu morri. Senhoras e senhores, é o festival do funeral do Yoon Lee. Hater de internet, Tiete, Ivete e outros, por favor, passar por aqui. Tem Essa música é uma das únicas que eu não consigo dizer com firmeza sobre o que ela tem a ver com memórias. Eu acho que foi uma música meio feita no apressado, ou só uma ideia que eles acharam boa e puseram no álbum. Mas ainda assim é uma música muito boa que eu gosto. Prefiro Morrer diz sobre o tipinho de gente que ele acha desprezível. Gente falsa, sem propósito, vigarista, e que ele prefere morrer do que ser igual a eles. Prefere morrer do que não ter seus ideais e honra. Imaginando um funeral onde cada canto tem uma pessoa com um erro diferente, todas ali em homenagem a ele. Sinceramente, que performance foda do Yoon Lee nessa música. Tô sendo desgosto, fundo do poço total. Esse é o novo normal, que bom que eu tô morto, na moral. Se tu vê aquele tipinho de pessoa que tu não gosta, que tu sente nojo, que tu pensa, caralho, eu prefiro morrer do que ser igual a tu. Do que ser como você, prefiro morrer. Do que ser como você, prefiro morrer.
eu sinceramente me identifico. Foda-se se é desumildade ou não. Tanta gente sabe quem eu sou, que tipo, tanta gente sabe que tanta gente... A parte do Lucausa não é uma das minhas melhores partes, que eu prefiro, no caso de Bittersweet Memories. Eu acho um pouco forçado, um pouco, sei lá, eu não gosto tanto, mas é legal o verso dele, a letra dele fala sobre tipinho de gente que ele não gosta. E que sample foda que eles acharam do... Que foda, velho. Enfim, essa música, na minha opinião, tá entre as piores do álbum, mas não quer dizer que ela seja ruim. Eu não vejo nenhuma música ruim nesse álbum, só que em comparação com outras, ela é uma das mais fraquinhas, mas ainda assim é uma música muito boa. No que a gente errou. Essa música fale sobre o término recente, ou como a pessoa se sente num término recente. Vai ter uma música mais pro final do álbum que talvez fale sobre como a pessoa se sente depois do término a longo prazo. Quase Perfeito é sobre a memória do relacionamento que deu errado e a distância entre os dois agora, que por mais que ainda esteja doendo, foi o melhor final. Só pra te avisar que as fotos já não estão no meu armário. Os votos que fizemos nunca foram dos mais fortes. Depois de tanto tempo eu guardei só de otário. Verá com medo de me livrar dos polaroides e o que... Essa música é uma das minhas favoritas. Retrata muito bem sobre o que ele quer falar e ainda assim é uma puta opinião forte, que às vezes a gente tem que deixar doer e que isso é a melhor opção às vezes, ainda mais em um relacionamento. E por mais que ele ainda pense sobre ela e que ela esteja talvez se recuperando melhor, ele tá superando. Essa música tem um instrumental que, na minha opinião, coincide muito sobre o álbum, sobre a dualidade das memórias, entre as boas e as ruins, doces e as amargas. E eu consigo facilmente pensar em um lugar no passado com essa música, mas depende de mim pensar pelo lado bom ou pelo lado ruim. Pelo lado ruim de que esses momentos nunca mais vão voltar, ou pelo lado bom de que bom que eu vivenciei. E essa música tem duas versões, uma da de CD, que é muito boa inclusive, e a original, mas vale a pena dar uma olhada na de CD porque é muito bom. Esquecer dos problemas enquanto eu tô tentando, ela já nem lembra. No começo da música tem um verso que diz: nosso tempo já passou, Polaroid se apagou, que talvez faça alusão à música Polaroid dele, que também diz sobre um amor e sobre querer voltar atrás. Música essa que foi porta de entrada para eles na música, que depois daquela música eles começaram a ter mais relevância e ficar famoso, e que eles sempre citam, e nessa música não foi diferente. A música se resume a isso, ele pensando em cada ponto, no que ele ainda tem dela na casa dele, como ele se iludiu com cada promessa não cumprida, que estava prevendo que o destino ia ter outra direção, sobre os erros que ele cometeu, sobre como eles dois estão se sentindo agora, mas que agora tá tudo bem, mas ainda dói um pouco nele, o que tá quase perfeito. Sabe aquela vibe do canal do Gemaplis, que eu já disse 2 vezes nesse vídeo, sobre os jogos da infância dele, sobre os filmes da infância dele, sobre a infância dele?
Esse assunto volta em Máquina do Tempo e volta pra nunca mais voltar. Igual aquela fase boa que é a infância e a nossa facilidade de ficar feliz com pouco e de ficar triste com coisa besta. Paz, amor, tranquilidade. Só aqueles velhos chavões? Só aqueles Ah, então tá tudo bem, então. vida nova, nada de probabilidades, possibilidades. Lembro que dia achei que triste era filme de drama, que tu deitar na cama e chora até esquecer. Máquina do Tempo é a memória sobre os momentos bons da infância, as memórias que nos moldam como pessoa, as nossas primeiras experiências e como tudo hoje em dia parece que toda aquela fantasia se foi embora. Achar que ter a atenção dos adultos é vencer na vida, de reunir toda a galera pra jogar Play 2 até chegar à noite e todo mundo ir pra sua casa, ter o primeiro console, as brincadeiras na rua, que a única preocupação era o skate no meio da rua, as férias na praia, que tristeza era filme de drama, sobre as notas da escola, e que antigamente tudo era muito mais mágico, tudo era muito mais simples, tudo era muito mais doce. Hoje em dia são mais preocupações, os dias perdem as cores. Dá vontade de voltar pra quando eu via TV. Jogava PS2 com meus amigos até o sol descer. Saudade dos aniversários que nós foi. Tinha prova na segunda, rodei, recupero depois. E a felicidade parece mais difícil de alcançar. E tudo isso se acalma com o refrão, que diz tudo por si só. Quando foi que isso parou de acontecer? Pelo amor de Deus, eu não pedi pra crescer. Máquina do tempo tá suando legal. Será que se eu voltasse faria tudo igual? Mas não vale arrumar tudo que aconteceu. Se fosse diferente, não seria eu. Não vale arrumar tudo de novo. Aproveitar o momento que já passou é uma boa ideia, mas será que vale a pena corrigir os erros? Isso pode sacrificar todo o futuro lindo que ele veio a construir. E a vida é sobre experiências vividas apenas uma vez. Nada de segundas chances. As pessoas esperam os momentos bons para passar para começar a se preocupar com eles e começar a ver que eles realmente foram bons, mas na verdade o momento bom é o agora. Então aproveite enquanto as memórias ainda estão sendo vividas e não deixe o momento passar. Arrumar tudo que aconteceu. Se fosse diferente, se fosse diferente. Máquina do tempo tá suando legal. Será que se eu voltasse faria tudo igual? Vale arrumar tudo que aconteceu. Se fosse diferente, não seria eu. E eu risquei em 2003. Quando eu acordei, eu não vi mais vocês. Casa, fazenda, onde foi que eu parei? 20 anos depois que eu perdi de vez. E eu risquei em 2003. Quando eu acordei, eu não vi mais vocês. Casa, fazenda, onde foi que eu parei? 20 anos depois que eu perdi de vez. Melhor você não se importar enquanto o tempo for passar. A música mais pessoal, mais bem trabalhada e mais emocionante, e a que mais é sobre memórias, é justamente a última música do álbum. Um instrumental triste para declarar o fim do álbum e para prestar homenagem para alguém que foi muito importante pro Vitor. Um amigo dele, que a gente não sabe o nome, mas que veio a falecer. Meu herói pro céu se vai. Flores de outro carnaval. Nunca vou te esquecer, isso eu sei. E quem lembrar de ti, saiba ainda vai sorrir de montão. São dores de outro verão. Não te esqueço, não. E eu dedico um pedacinho desse meu verão pro meu amigão, pro meu amigão. Amigo esse que ele faz alusão em We Gold. Outra música que dá dor no coração de ter que comentar sobre. Às vezes eu sinto que eu ouvir essa música seria uma falta de respeito, por eu nunca ter vivenciado o que a música comenta. Essa música é muito séria e pessoal pro Vitor, tanto pro Hakuro, que produziu o piano da música, também pensando em alguém que se foi. Os dois fizeram a música pensando em uma pessoa próxima que se foi. O Vitor retrata muito bem esse sentimento e tem versos que me dão arrepios.
Outra vez o Yoon Lee se mostrando um poeta que consegue muito bem dizer em palavras sentimentos profundos que não é qualquer um que compreende com facilidade. Isso é uma injustiça. Deus não leva minha família, me devolve todo mundo que eu te devo a minha vida, já que ser vampiro. Mas não desejo mais isso, porque não é divertido viver pra ver meus amigos indo. Eu tenho certeza de que quando eu perder alguém, eu vou me matar de chorar com essa música, porque eu quase choro com ela sem ter perdido ninguém. Imagina se eu tivesse. O Vitor cantou essa música ainda chorando um pouco, por isso eu tenho algumas palavras que saem um pouco nasaladas. They call it sad, I call it evenings, they just forget, but I keep dreaming. They say you're there, I say you're sleeping. They call me mad, but I don't see it. Eu já fiz um trabalho na escola sobre uma música que diga sobre algo que eu não goste, e a música que eu escolhi foi justamente essa, que fala sobre o luto. A sensação do luto é algo terrível, e por mais que seja algo comum, sempre é extremamente doloroso. E é isso que eu não entendo, como algo tão normal, que todo mundo sabe que um dia todo mundo vai morrer, só que sempre quando o dia chega, sempre é uma tragédia, sempre é um sentimento profundo e terrível, como se a gente não soubesse que isso fosse acontecer. Já dando brecha pro próximo álbum, essa música comenta sobre o fim. Mas sinceramente, que bom que essa é a música que fecha o álbum. Uma das melhores músicas do Yoon Lee para fechar o melhor álbum dele, que começou muito bom e terminou melhor ainda. E esse álbum sempre vai ser o meu porto seguro. E eu só tenho a agradecer ao Vito, o Hakuro e o Bife por ter feito ele. Não volta atrás, não. Eu sou seu amigão.